Esse vídeo se destina a apresentar como os fundamentos da microeconomia foram incorporados à economia da saúde e que acabaram por servir como base para a justificativa de políticas públicas na área da saúde coletiva. E como é que a saúde foi absorvida pela economia? A partir de que ponto a economia acaba trazendo a saúde para o seu domínio? O ponto de partida é a constatação de que saúde é um bem, que é um bem. Como todos têm necessidade de saúde, todos desejam ter saúde. Assim, chega-se à conclusão de que se existem pessoas que precisam de saúde, serviço de saúde e para satisfazer essa necessidade de saúde, elas estão dispostas a sacrificar parte de seus recursos para obtê-los, em um sistema capitalista como o que vivemos e sob cuja lógica a ciência e toda a teoria econômica formal se estruturou, estão dadas as oportunidades para alguém oferecer esse serviço. Percebe-se aqui a possibilidade da troca e da negociação como benefício mútuo, tanto daqueles que precisam de serviço como daqueles que, ao oferecer esse serviço, poderão oferir ganhos pecuniários. Estão dadas, assim, portanto, as condições para a existência de um mercado para a saúde. É dessa forma que ela é trazida à economia. A economia estuda os bens, estuda a estrutura de produção e distribuição e consumo de bens e serviços na sociedade. O que é o mercado do ponto de vista econômico? Esse é um ponto seguinte. Bom, dotando o sentido bem amplo do termo, trata-se de um local no qual as pessoas físicas e jurídicas se dirigem para realizarem transações. Ou seja, mercado é o local em que consumidores, as pessoas, demandam um determinado bem e os produtores, empresas, oferecem esse mesmo bem. No caso do serviço da saúde, seria o local onde as pessoas demandariam serviços de saúde e outras ofertariam esses mesmos serviços. Não é um local físico, mas é onde é negociado tudo isto. Tá? Como saúde se caracteriza por ser um bem essencial à qualidade de vida do ser humano, tendo com isso forte componente e caráter social, o Estado participa desse mercado, dado que normalmente os interesses dos consumidores e dos produtores são opostos. Os interesses são antagônicos. Não? Guiado pelos seus próprios interesses opostos, gera um conflito nesse mercado e muitas vezes esse conflito tem que ser intermediado pelo Estado, ou seja, uma pessoa um ente, um agente que não é guiado nem pela lógica do consumidor e nem pela lógica do produtor, mas entende as duas e tenta compatibilizar o interesse dos dois agentes. De modo geral, guiado pela racionalidade de obter a máxima satisfação com as suas decisões, o consumidor deseja adquirir a maior quantidade possível de bens e serviços, pagando por isso o menor preço que ele puder pagar. Por quê? Ora, as pessoas possuem uma restrição orçamentária. Isto é, tem uma renda que é limitada. E dessa forma, a aquisição desse serviço de saúde sempre reduzirá a renda que ela terá disponível, e que ela vai precisar para a aquisição de outros bens e serviços que ela também deseja, que ela também necessita. Por outro lado, o ofertante do serviço de saúde que almeja obter sempre o máximo lucro possível nessa negociação estará interessado em vender o serviço pelo maior preço que ele conseguir. Pois assim, ele vai conseguir dispor de mais recursos para ampliar a sua futura produção. Essa é a lógica do sistema capitalista, do produtor. O lucro em si não é o objeto final, não é a missão final, mas é a forma de como eu consigo produzir mais, de como se consegue produzir mais e acumular mais dentro do sistema capitalista. Vem da produção e do consumo. Além de buscar criar condições para que essa negociação ocorra de forma mais proveitosa para os dois lados desse mercado,
o Estado torna-se um participante ativo, de forma a promover a expansão do próprio mercado para melhorar o bem-estar da sociedade. Nesse mercado, o Estado atua ora como produtor, complementando a oferta do setor privado, ora como consumidor, adquirindo serviços de saúde para disponibilizar às pessoas que deles necessitam. A microeconomia busca explicar o comportamento desse mercado. E para dar conta disso, ela precisa entender a lógica do comportamento de seus participantes, explicando, de um lado, como é que as pessoas percebem suas necessidades e as convertem em demanda. E, por outro, como as empresas convertem seus interesses em oferta e, mais ainda, como é que elas se relacionam nesse mercado, negociam as condições de negociação, de aquisição, compra e venda, de tal forma que se converta numa quantidade negociada sob condições que atendam os interesses mútuos. Na área da microeconomia, os trabalhos de dois economistas se destacam, seja pelo seu ineditismo, ou mesmo pelo domínio que ambos exerceram sobre a forma de pensar a economia da saúde. O primeiro deles, dos anos 60, está associado à figura do economista Kenneth Arrow, um prêmio Nobel de Economia, e o segundo, nos anos 70, de um outro brilhante economista, Michael Grossman. Nesse vídeo, nós vamos nos ocupar apenas do primeiro deles, deixando o segundo para o próximo. Bom, como eu disse, o primeiro trabalho teórico foi apresentado em 1963 pelo Kenneth Arrow. Trata-se de um trabalho extremamente importante, não só por ter sido um trabalho seminal nessa área, ou seja, foi o primeiro trabalho teórico sobre economia da saúde, mas também porque, derivado de sua compreensão, de sua explicação desse mercado, ele acabou por dominar a forma como se entendeu o comportamento dos agentes econômicos em economia da saúde durante toda a década de 60. E com isso, a própria forma de pensar políticas públicas na área de saúde. Nesse vídeo, nós não vamos nos ater à estruturação mais formal desta teoria do Kenneth Arrow, pois isso exigiria uma linguagem mais hermética, de natureza matemática, mas que extrapolaria em muitos objetivos que propomos aqui. Vamos nos concentrar muito mais no delineamento dos elementos mais importantes de seus estudos, que se ligam às particularidades desse bem, saúde, e como, por essa razão, acabam por restringir o uso indiscriminado da teoria geral dos mercados da economia, da microeconomia. Conforme enfatiza Arrow, o bem-saúde não se caracteriza como uma commodity, típico dos bens e serviços normalmente referenciados pela teoria econômica, mas apresenta especificidades que exigem uma formulação particular, própria das características desse bem. Por outro lado, também, como alertado pelo próprio Arrow, é importante evidenciar que a sua teoria acaba por se concentrar muito mais nos aspectos econômicos da prestação de serviços de saúde e não da economia da saúde em si, que são elementos bem distintos, de certa forma percebido pelo próprio Arrow, mas que ele não consegue estabelecer formalmente essa diferenciação. Então ele acaba por formular toda uma teoria voltada muito mais à prestação de serviços de saúde, à demanda de serviços de saúde, à oferta de serviços de saúde, entender, portanto, que a forma como o indivíduo busca saúde se dá pela aquisição de serviços de saúde. Essa concepção, essa diferenciação só virá muito posteriormente. Entre as diversas contribuições da teoria proposta pelo Arrow, a gente destaca 4. A primeira delas, eu acho que é importante, é a constatação de que a demanda de serviços de saúde se faz presente em condição anormal,
isto é, na doença, né? E não no status de saúde. Ora, uma exceção. Né? O grande problema aqui é que isso pode afetar a racionalidade do consumidor, que está doente, que ao fim e ao cabo é o agente que deve tomar a decisão final da aquisição ou não do bem. Esse comportamento pode comprometer toda a base da teoria microeconômica tradicional, a qual assume que o ser humano toma suas decisões de forma racional, buscando sempre a máxima satisfação. Por outro lado, já que ela se dá em momento de exceção, outro segundo elemento importante é a percepção da irregularidade e da imprevisibilidade da demanda individual, já que ela ocorre num contexto de exceção. Aqui o que se coloca é que passa a existir uma situação diferente dos mercados tradicionalmente estudados em microeconomia. Aqui existe o risco. O que é esse risco? É o risco, primeiro, para o consumidor. Vai a esse mercado, deseja adquirir um serviço, mas como ele não vai frequentemente a esse mercado, ele não sabe se haverá ou não a oferta desses serviços nesse mercado. Do lado do produtor, funciona exatamente da mesma forma, ou seja, também não sabendo, não tendo condições de aprender com a experiência desse mercado, pelo contrário, ela se dá em exceções, não tem um fluxo contínuo de demandas e ofertas, o produtor também vai a esse mercado oferecendo serviços de saúde sem ter certeza de que haverá demandantes para esses serviços que ele está oferecendo ou não. Tá? Um terceiro elemento importantíssimo é que constata que a ética médica, em geral, conduz a que o médico indique uma terapia guiado por ou considerando apenas a necessidade do paciente, independentemente da capacidade de pagamento por parte do paciente. E, finalmente, um quarto elemento a ser destacado, isso é importantíssimo, observa-se que na relação médico-paciente, o conhecimento do médico sobre as condições de saúde do paciente é normalmente muito superior à do próprio paciente. Devido a essas características, principalmente essas 4 listadas, o trabalho de Arrow acaba conduzindo a uma separação do conceito de demanda em relação ao de necessidade. E essa separação passa a ter impactos determinantes sobre a condução de políticas de promoção da saúde pública pelos governos. Seguindo os entendimentos e as formulações teóricas de Arrow, políticas levadas a cabo pelo Estado para a promoção de saúde, de acordo com as necessidades da população, tenderiam a atender muito mais às percepções dos médicos do que dos próprios consumidores, ou seja, da própria população. E por que isso ocorreria? Bom, isso se dá pois a necessidade acaba por ser uma definição exógena ao paciente, ao consumidor, determinada pelo médico e, portanto, além de exógena, também subjetiva, na medida em que depende dos conhecimentos e da atuação ética dos médicos. Bom, levando isso em consideração, a quantidade de serviços definida como necessária pela política, ou seja, a partir das percepções médicas, pode diferir daquela que seria efetivamente demandada pela população, já que a necessidade percebida pelo consumidor consiste apenas em um dos componentes da demanda. Notem que demanda significa intenção de compra, mas a quantidade que efetivamente será adquirida depende de uma série de outros fatores, como a sua renda, os preços dos produtos alternativos, serviços alternativos que ele se defronta, que ele tem à disposição, e as preferências do consumidor. Inclusive, nessas preferências, a facilidade de acesso. Vejam, não adianta eu ter disponibilidade de um serviço médico oferecido em um hospital, mas esse hospital tem uma localização muito distante,
de difícil acesso, que isso implicará num custo de obtenção desse serviço absurdamente alto, né? Fazendo com que alterem-se as preferências do consumidor, né? Por, sei lá, preferir um outro serviço mais simples, mais fácil de ser obtido, né? Com menor custo. Né? A relação entre a necessidade e a demanda se estabelece na medida em que essa última é criada pelo indivíduo a partir da percepção da primeira, mas que poderá ou não se converter em consumo efetivo, né? Dependendo para isso, obviamente, das condições encontradas pelo consumidor no mercado. Dizendo de outra forma, se a necessidade definida pelo médico é assimilada como tal pelo paciente, esse último poderá ou não estabelecer uma demanda, pois poderá ou não concordar com o que foi prescrito pelo médico. Mas, além disso, mesmo que o paciente crie essa demanda, ele poderá ou não convertê-la em consumo, já que ele leva em considerações outros elementos concretos observados no mercado de serviços de saúde. O importante aqui é a possibilidade de dissociação entre necessidade e demanda, é que ela pode conduzir a desequilíbrios sérios entre a quantidade ofertada de serviços de saúde na sociedade e a demandada por essa mesma sociedade. Com isto, essa associação não permitiria a obtenção do que a gente chama de um ótimo de mercado. E o que é uma situação de ótimo de mercado do ponto de vista da teoria econômica? Ótimo de mercado consiste numa situação em que seriam atendidos simultaneamente os interesses dos dois participantes desse mercado, consumidores e ofertantes, mas numa situação tal em que uma melhoria para melhorar a situação de um deles, isso implicaria necessariamente na piora da situação do outro. Uma situação muito particular, ideal, e que eu não teria uma situação melhor, ideal no sentido que eu não conseguiria uma situação superior a esta, no atendimento simultâneo dos dois participantes. O entendimento que essas diferenças podem conduzir a uma situação não desejada, com ineficiências alocativas derivadas de uma má percepção dos interesses efetivos da sociedade, levar ao banimento de quaisquer considerações sobre necessidade nas discussões sobre política pública na área de saúde durante toda a década de 1960. De fato, o próprio termo necessidade desaparece de quaisquer proposições de políticas públicas em saúde durante essa década. Assim, observa-se nesse período que, na área da saúde coletiva, as orientações de políticas públicas estão sempre focadas na oferta de serviços de saúde, seja por um lado propondo ações que buscam aumento da quantidade ofertada desse serviço, seja por outro lado por ações que visem a redução do preço de aquisição ou a facilitação de acesso ao consumidor. Olhando essas políticas, percebe-se que a formulação teórica de Arrow acabou por atribuir ao indivíduo, seja ao paciente, ao consumidor, uma atuação passiva na promoção da saúde. Ou seja, ele não é um agente promotor da saúde, mas apenas um agente que decide o quanto vai adquirir de serviços de acordo com as condições que se colocam a ele nesse mercado. Então, isso é extremamente importante, porque restringe demais a percepção do que se entende por saúde. Esse serviço de saúde acaba se constituindo apenas um dos elementos da saúde. No entanto, esse entendimento e atuação, seja da teoria, seja essa compreensão desse mundo econômico, por parte tanto dos agentes como principalmente dos formuladores de políticas econômicas, só vão ser alterados a partir das formulações de microeconomia da saúde propostas pelo Grossman em 1972. Esse será o objeto do nosso próximo vídeo. Aguardo. Até lá. Até